Eu quero começar falando sobre ler o que vocês escrevem e prestar atenção no que vocês escrevem. E eu e o Fábio já conversamos algumas vezes sobre isso aqui, que é curioso, até um sinal das posições extremistas, extremadas que a gente recebe aqui muitas vezes. Se eu faço uma crítica ao governo Lula, alguns ouvintes me chamam de bolsonarista. Se eu faço uma crítica ao ex-presidente Bolsonaro, trago a notícia do dia, né, que a de ontem era uma investigação e continua repercutindo bastante hoje a investigação que envolve a família Bolsonaro, alguns ouvintes me chamam de petista. Isso mostra que você está tentando dar tudo que é notícia e dar o que tem importância, trazer esses fatos aqui. O que eu acho é que hoje tem duas notícias importantes. A repercussão da investigação contra Bolsonaro, que ele e os filhos chamaram de esculacho. Eles falaram que foi para esculachar a família Bolsonaro a operação da Polícia Federal. Eu fui lá procurar o significado da palavra esculachar. Esse verbo existe na nossa língua. E é bater, espancar, surrar. No dicionário mais informal, é humilhar. E aí tem um trecho curioso que é assim: ato de remeter determinada pessoa à sua insignificância. E eu fiquei refletindo, de quem é o esculacho? Quem esculachou o quê, né? Porque, na verdade, se ficar comprovado que o ex-presidente da República, no momento que estava na presidência, com a faixa presidencial, ocupando aquele cargo que tem que ser de demonstração de respeito ao que é público, e o que foi falsificado é um documento público, um cartão de vacina, o sistema de informações do SUS, o Conect SUS, é grave. Ainda que apoiadores do ex-presidente agora tentem dizer que é um crime menor. Passar pano, porque possivelmente, segundo a Polícia Federal e o entendimento até agora da Justiça, é de que Bolsonaro, é impossível que ele não soubesse dessa falsificação, que inclusive envolvia a filha dele, que teve um certificado de vacinação impresso em inglês às vésperas de viajar com a família Bolsonaro, com os pais, para os Estados Unidos. Então, se ficar comprovado que Bolsonaro de fato fez o que a polícia está dizendo que fez, e se ele for condenado por isso, quem esculachou, esculhambou, use a palavra que você achar melhor, com a presidência da República, com esse cargo que deve respeitar o que é público acima de tudo, foi o próprio Bolsonaro. Agora, as críticas ao Bolsonaro não impedem de comentar a outra notícia do dia, que é a repercussão de uma derrota importante do governo Lula no Congresso. Na questão do marco do saneamento básico, o governo foi derrotado. O governo já tinha dado sinais de que seria derrotado no PL das fake news, que é muito importante ser discutido profundamente. Teve que retirar o projeto de lei de votação, porque viu que não tinha voto. Isso porque nós estamos falando que são só os primeiros testes do governo Lula. Então, tentando ficar num caminho de bom senso, que você não toma um lado nem um outro, mas que você vê erros e tenta falar deles de todos os lados, eu vou voltar a um ponto que eu já comentei aqui com vocês. Condenar o Bolsonaro, mostrar trambiques, tramóias, crimes que ele tenha cometido, se for condenado por eles, que pague, isso não é programa de governo. Então, a notícia negativa, muito negativa, e que repercutiu muito contra o Bolsonaro, não faz do governo Lula estar num momento bom. Não faz disso uma plataforma de governo. A base do governo no Congresso está destroçada, não há uma base consistente, partidos que estão no governo com vários ministros estão votando contra o governo. E isso é um sinal muito ruim para diversos outros projetos que o Brasil efetivamente precisa aprovar. As regras fiscais, a reforma tributária e tantos outros projetos que o Brasil precisa, o Brasil real precisa ver aprovados. E os sinais que chegam do Congresso Nacional mostram uma base de governo muito fraca, muito mal montada, muito mal negociada ali nas conversas de todo dia com o Congresso entre a cúpula do governo e os congressistas.